Era uma noite maravilhosa. Uma dessas noites que apenas são possíveis quando somos jovens. O céu de São Petersburgo estava tão luminoso que quem erguesse os olhos para ele com certeza ficaria um pouco mais alegre. Logo pela manhã, fora atormentado por um profundo e singular aborrecimento, e lhes contarei o motivo. Bem, para mim as casas são como velhas amigas. Nunca esquecerei a história de uma linda e pequena casa cor-de-rosa claro, que subitamente, na semana passada, ia passar na rua, olhei para minha amiga e não pude conter minha tristeza, pois a haviam pintado de amarelo canário. Malandros, bárbaros, não tiveram piedade de nada, nem das colunas. Existe algo de muito comovente na paisagem dos arredores de São Petersburgo. Faz-me involuntariamente lembrar de uma jovem que olhei umas vezes com piedade, outras com paciência e cuja presença quase não notamos, ao mesmo tempo que nos interrogamos contrariados. Que terá tingido de sangue essas faces magras e pálidas? Que terá acendido a paixão nesses delicados traços? Lamentaremos, então, que aquele fulgor, aquela efêmera beleza, tenha tão depressa falecido. Lamentaremos por não sequer tido tempo de amar. E, no entanto, a minha noite fora mais aproveitosa do que o dia. Eis como as coisas se passaram. Regressei muito tarde à cidade, e àquela hora não se encontrava viva alma. Contudo, num recanto, escorada em um muro, estava uma mulher. Parecia não ouvir meus passos, nem sequer se moveu quando me aproximei. É uma rapariga, e certamente morena. Estranho, deve ter sem dúvida uma grande preocupação. Será que devo aproximar-me? Ei, saia, anda! Já foi embora. Dê-me o braço, assim ele não ousaria voltar. Por que tremes? A minha mão treme porque nunca uma linda mãozinha tocou, sabe? Nunca tive jeito com mulheres, devido à minha timidez. Dir-lhe-ei que mulheres apreciam essa timidez. Ademais, lhe digo que não fujo à velha regra e que não despedirei até me ter levado à minha casa. Bom, dito isto, então deixarei minha timidez de lado. E assim, adeus a todas as minhas vantagens. Mas quais vantagens? É isso mesmo. Eu já tenho 26 anos e nunca me relacionei com ninguém. Seria bom para nós dois se fôssemos sinceros. Mas bem, por que razão decidiu abordar-me? Bom, não sei lhe explicar direito. Porque estava só ou aquele homem era demasiado atrevido. Não. Refiro-me a momentos antes. Não é verdade que já nessa altura tinha a intenção de me abordar? Antes? Bom, é que eu não pude fazer isso, sabe? Fiquei com medo que ficasse ofendida ao me dirigir a ti. Pois bem, estamos quase a chegar em minha casa. Adeus, estou-lhe muito grata. Não, mas tudo ficará por aqui? Não lhe direi adeus. Pode ser que nos voltemos a encontrar. No entanto, só lhe ponho uma condição. Uma condição? Pode falar, eu aceito tudo. Seja suficientemente bom para não se apaixonar por mim. É impossível, asseguro-lhe. Tá bom, eu juro. Não jure nada. Nos encontraremos amanhã. Até mais. Como vê, sempre passaram este dia e esta noite. Sim, já faz 2 horas que estou aqui. Nem podes imaginar a maneira que vivi este longo dia. Eu sei. Mas bom, gostaria de lhe dizer que eu vim refletir muito a seu respeito. E primeiramente, peço-lhe que não segure as minhas mãos desse jeito. Pois bem, cheguei a uma conclusão sobre o senhor. E a que conclusão chegou? Concluí que era necessário nos conhecermos. Afinal, eu não sei nada sobre o senhor. E ontem me comportei como uma criança. Enfim, conte-me, qual é a sua história? Minha história? Mas eu não tenho história nenhuma. Quem me disse que eu tenho uma história? Eu sou daqueles, como que se diz, vivo metido no meu canto. Compreende o que eu digo? Ah, espere. Deixe-me adivinhar. Tem por certo uma avó como eu. Ela é cega e há uma eternidade que não me deixa sair do seu lado. Como há algum tempo cometi uma tolice, ela notou que não tinha mão em mim e prendeu-me a sua saia dela. E assim temos passado todos os dias. Que sorte a sua, hein? Mas não, eu não tenho uma voz. Por certo, se queres mesmo saber minha história, primeiro ouça. Ainda nem ao menos sei o seu nome. Ah, finalmente lembrou-se disso. É que não me recordava antes, não me parecia indispensável. Bom, chamo-me Nastchenka. Nastchenka? Só isso? Nada mais? Sim, não lhe é necessário? O senhor é difícil de se contentar.
Não, é claro que é, Nashenka. Calma. Bom, ouça. Existem em São Petersburgo lugares um tanto quanto peculiares. Aí, aloja-se em uma espécie de refúgio inacessível, como se pretendesse fugir até mesmo da própria luz do dia. E, em sua opinião, por que razão ele gostará tanto de suas 4 paredes pintadas de um verde sujo, triste, enegrecido pelo fumo do tabaco? Por que razão este pobre homem não sabe sequer receber um visitante? Bem, quisera ele tivesse um. Há muito tempo que ele estava à procura da pessoa certa. E isso significa que eu estava à sua procura. Eu já sabia, estava escrito que nós iríamos nos encontrar aqui e agora. E é por isso que eu lhe peço, Nashenka, que não me interrompas, que me escute com sutilidade e docilidade. Caso contrário, irei me calar. Seu quarto estava tomado pela escuridão. Sua alma estava vazia e triste. Todo um reino de quimeras havia se desmoronado ao seu redor, sem deixar pistas, sem deixar ruídos, nem sequer túmulo. Afinal, de que adianta a vida real, se a vivemos tão ociosamente? Ela é tão desprezível, tão parada, estamos tão desgostosos da nossa própria razão. Sim, Nashenka, nos enganamos. Nos enganamos ao acreditarmos que uma paixão verdadeira atormenta a alma, ao acreditarmos que há algo de tangível e vivo nos sonhos imateriais. Mas será possível? Será possível que eu apenas a tenha visto em meus sonhos e que essa paixão que cresce dentro de mim não passa de uma peça pregada em meu coração por mim mesmo? Não. Não pode ser. Não pode ser. Tudo isso não seja real? Não. Mas e que esse jardim que bate em meu peito, tão melancólico, abandonado e selvagem, hostil e solitário, continue vagando e amando eternamente? É verdade que passou deste modo toda a sua vida? Sim. E pelo visto, vou passar assim até os finais dos meus dias. Não diga isso. Isso nunca acontecerá. Agora somos 2. De fato, é assim mesmo que espero. Porém, eu gosto de passear em lugares onde vivi momentos. Aqui mesmo, por exemplo. Dias atrás passei por aqui. Estava tão triste, melancólico e solitário como sempre. E é nesses momentos que uma pessoa se pergunta: onde estão os seus sonhos? Onde foram enterrar o seu tão precioso tempo? Viveste verdadeiramente? Sim ou não? Agora, tudo isso acabou. Agora somos 2. Suceda o que suceder. Sabe, eu sou uma rapariga simples. Estudei pouco, se bem que minha avó me tenha contratado um professor. No entanto, eu lhe compreendo, pois tudo que o senhor viveu, eu mesma já o vivi quando a avó me pregou a sua saia. Pois bem, agora já o conheço. Então, lhe contarei a minha história. Com uma condição. Promete dar-me um conselho quando eu acabá-la? Mas é claro, Nashenka. Tenho uma velha avó. Fui para a casa dela muito pequenina, pois perderam meu pai e a minha mãe. Apesar disso, numa bela manhã, a avó chamou-me junto dela e disse-me que, como era cega e não podia andar atrás de mim, resolvera prender a sua saia minha com um alfinete, acrescentando que, deste modo, iríamos passar toda a vida presas uma à outra. Em suma, nos primeiros tempos, não havia maneira de me conseguir afastar, para trabalhar, ler, estudar. Tinha de estar sempre junto da avó. Esqueci-me ainda de lhe dizer que nós temos uma casinha de madeira, tão velha como a própria avó. Este lugar era como uma pensão, e em um certo dia recebemos um novo hóspede. Este novo hóspede não era um jovem, nem aqui da cidade, e sim de passagem. Como ele não discutiu o preço, a avó aceitou-o. Então, Nashenka, o nosso hóspede é novo ou velho? É demasiado jovem para ser velho e velho demais para ser jovem. Bom, e é fisicamente agradável? Sim, é fisicamente agradável. Ah, maldição! Que século nosso! Vê só isso! Um hóspede que não tem nada e é fisicamente agradável. Nos teus tempos era tudo diferente. Fiquei calada, apenas a pensar. Imediatamente, recomecei a arrumar as coisas. E depois, acabei por esquecer completamente o assunto. Passaram-se 2 semanas. O hóspede mandou avisar que tinha muitos livros franceses. Tudo boas obras que podiam ser lidas. Perguntou se a avó não se importaria que eu os lesse. A avó consentiu. Então, a menina não se aborrece todo dia em casa com sua avó? Ouça, a menina é boa, rapariga. Eu digo isto porque desejo o seu bem.
mais do que sua avó. E ela não tem nenhuma amiga a quem possa ir visitar? Tinha uma, mas essa foi embora há algum tempo. Escute, queres ir ao teatro comigo? E então, a avó? Pois bem, sem a avó saber. Não! Eu não vou mentir pra avó. Adeus! Então adeus. De noite, pude ouvi-lo falando com a avó, convidando a nós duas para irmos assistir O Barbeiro de Sevilha. Fomos mais 2 vezes. Após, a época de ópera terminou e o nosso hóspede deixou completamente de nos visitar. Estou a chegar ao fim. Há justamente 1 ano, em maio, o hóspede chegou à nossa casa e disse à avó que terminara seus assuntos aqui e que tinha de voltar por 1 ano para Moscou. Ao ouvir estas palavras, empalideci. A avó nada notara e ele, após ter dito que ia deixar o quarto, cumprimentou e saiu. Que fazer? Refleti bastante e tomei enfim a minha decisão. Fiz uma trouxa de todos os meus vestidos, de toda a roupa de que necessitava, e com essa trouxa na mão, fui ao corredor ao encontro de seu quarto. Quando abri a porta, ele soltou um grito ao ver-me. O coração batia-me com tanta força que sentia a cabeça perturbada, ao ponto de ter quase perdido a consciência. Quando voltei a mim, escondi o rosto entre as mãos e chorei como uma Madalena. Ele, segundo creio, compreendeu tudo num abrir e fechar de olhos. Estava em pé diante de mim. Ouça-me, eu não posso fazer nada. Sou pobre e, nessa altura, não tenho nada de meu. Nem sequer um emprego estável. Como nós poderíamos nos casar? Falamos durante muito tempo, mas por fim enraiveci-me e disse que não podia continuar a viver com a avó, que fugiria da casa dela, que não queria estar presa por um alfinete, e quisesse ou não, o seguiria para Moscou, pois não podia viver sem ele. Vergonha, amor, orgulho, tudo se mesclava na minha ira, e estive prestes a cair com convulsões, de tal modo temi uma recusa. Escute, minha querida Nashenka, juro-lhe que se tivesse em condição de me casar, é consigo que o faria. Quando voltar, e se ainda continuar a me amar, seremos felizes. Agora, isso é impossível. Não tenho possibilidades, nem sequer o direito de prometer o que quer que seja. Porém, repito-lhe, mesmo que isso não se realize em 1 ano, há de se realizar algum dia. Isso, bem entendido, se não se apaixonares por outro, pois não a posso e nem quero vincular qualquer juramento. Eis o que me disse. E no outro dia, partiu. Decidíramos de comum acordo nada dizer à avó. Pois bem, já está quase terminada a minha história. Já se passou exatamente 1 ano, e há 3 dias que ele está em São Petersburgo. E ainda não veio procurar-me. Deus meu, não poderia haver um meio de remediar o seu desgosto? Poderia eu ir até a casa dele? Ou quem sabe, se tu escrevesse uma carta? Sim? E como poderia fazê-lo? Olha, comece com escrevo-lhe. Perdoe a minha impaciência e o resto deixe o coração falar. Sim, isto! Estou-lhe muito grata. Pois bem, como combinamos que nos escreveríamos ou nos encontraríamos aqui, não fizemos nenhum dos dois. Mas vou lhe entregar esta carta e você entrega a uns amigos nossos. Com certeza essa carta chegará a ele. Pois bem, agora preciso ir-me. Até mais. Até mais. Estarei aqui. Até amanhã. Eu viera com o coração aberto, contando as horas que faltavam para o encontro. Nem sequer admitia que hoje eu fosse ficar deprimido, que tudo acabaria de uma maneira diferente da habitual. Sabe o que gosto no senhor? Que o senhor não se apaixonou por mim. Outro no seu lugar suspiraria, desfaleceria, suplicaria. O senhor, no entanto, é tão gentil. E assim iniciávamos nossa 3ª noite. Após longa conversa, noto sua tristeza, e não demora muito a Nashenka falar. Sabe o que acaba de me ocorrer? Comparo-os um ao outro. O senhor é tão melhor que ele. No entanto, amo-o mais do que a si. Pois bem, noto que hoje ele também não virá. Preciso ir-me e amanhã nos encontraremos aqui, neste mesmo lugar. Tudo bem, estarei aqui, como sempre. E mais uma vez a via partir, e eu ficava só, com minha solidão. De longe via Nashenka, e consigo sua inquietação ao ver-me. E a carta? Trouxe-a, não é mesmo? Não receberam nenhuma. Pois então, que Deus o guarde, que vá para bem longe. E não ouse consolar-me. Não quero vê-lo nunca mais. Como tenho sofrido nesses últimos tempos. Meu Deus!
Não diga isso, Nashenka. Está a dilacerar meu coração. Está me torturando. Vejo-me forçado a falar. A falar para você o que meu coração sente. Pois então fale! É inevitável, minha querida, mas eu a amo. Disso eu já sabia há muito tempo. Por favor, me escute. Eu estou na mesma situação em que você estava quando subi até o quarto dele com as trouxas, lembra? Porém, pior, pois ele não amava outra mulher. Já a senhora ama. Imploro, Nashenka, por favor, não fique brava comigo. O meu amor é verdadeiro, sim. E mesmo que você continuasse a amá-lo, eu não me incomodaria. E você nem sequer sentiria a presença do meu amor. Por fim, eu vou embora. Não quero mais atormentá-la. Não! Espere! Eu o esquecerei. Talvez hoje mesmo, pois o detesto por ele zombar de mim. Enquanto o Senhor esteve aqui comigo. O Senhor chorou aqui, enquanto ele nem ao menos me ama. Pois bem, mesmo nessas condições, o Senhor aceitaria minha mão? Mas é claro, Nashenka, é claro que eu aceitaria. E com felicidade passávamos boa parte deste dia. Ríamos, chorávamos, combinados que no outro dia eu já iria ir morar com ela. De fato, não conseguiria nem imaginar o que viria a seguir. Mostro-lhe os lugares, mas noto seu silêncio. Logo sinto sua mão tremendo e percebo seu olhar fixo em alguém. É ele! Nashenka, és tu! Santo Deus, que grito! Como ela tremia! Como se soltou dos meus braços para voar ao encontro dele! Destroçado, fiquei a contemplá-los. Logo que lhe estendeu a mão, porém, mal se lançou nos seus braços e voltou-se de súbito para mim. Surgiu ao meu lado como um vento, como um relâmpago, agarrou-se ao meu pescoço fortemente, com ambos os braços e deu-me um grande abraço. Depois, sem me dizer uma sequer palavra, correu de novo para ele, agarrou-lhe as mãos e arrastou-o atrás de si. As minhas noites acabaram naquela manhã. Estava um dia medonho. Eis que recebo uma carta sua. Peço-lhe perdão. Suplico-lhe de joelhos que me perdoe. Enganei-o e enganei-me a mim própria. Era um sonho, um fantasma. Hoje sofri por si 1000 mortes. Não me censure, pois não mudei fosse o que fosse quanto a si. Disse-lhe que o amaria e continuo a amá-lo. Faço mais do que amá-lo. Meu Deus, se pudesse amar-vos a ambos ao mesmo tempo. Se o Senhor fosse ele, se ele fosse o Senhor. Deus é testemunha daquilo que eu gostaria de fazer agora por si. Sei que está mergulhado no acabrunhamento e no desgosto. Causei-lhe mal, mas quando amamos, lembramo-nos das ofensas? Ora, o Senhor ama-me, não é verdade? Obrigada, sim, obrigada por este amor. Ele está impresso na minha memória como um sonho delicioso, daqueles que recordamos muito tempo depois de termos já despertado, porque recordarei eternamente o instante em que tão fraternalmente o Senhor me abriu seu coração, e em que tão sublimemente aceitou a oferta de meu coração magoado para conservá-lo, acalentá-lo e protegê-lo. Voltaremos a encontrar-nos. O Senhor virá à nossa casa. Não nos abandonará. Será perpetuamente meu amigo, meu irmão. E quando me vir, dar-me-á sua mão? Continuará a amar-me como até aqui? Sim, ame-me. Não me abandone, porque sou digna de seu amor, porque eu o mereço, meu querido amigo. Casamos na próxima semana. Ele continua apaixonado, nunca me esqueceu. Não se zangue por eu lhe falar dele. Quero que o conheça. Será amigo dele, não é verdade? Perdoe-me. Recorde e ame a sua Nashenka. Li esta carta diversas vezes. As lágrimas soldavam-me os olhos. Por fim, caiu-me das mãos e escondi o rosto. Tudo pareceu escurecer novamente, diante dos meus olhos, e eu me tinha visto, exatamente como sou hoje. 15 anos depois, envelhecido, no mesmo quarto. Meu Deus, 1 minuto inteiro de felicidade. Afinal, não basta isso para encher a vida de um homem? Meu braço. Isso. Bom, enfim. Ai, que ódio! Eu não falo que manda nada, selvagem, hostil. Continue vagando, lemando. Eles Foi um catarrão aqui.